Muito bom dia a você que está me assistindo nessa quarta-feira, uma quarta-feira um pouco fria, né? Mas é uma alegria poder encontrarmos de novo. Meu nome é Valdir, sou um discípulo de Jesus na cidade de Guarulhos, na igreja dele na cidade. E hoje, mais uma vez, eu venho trazer uma mensagem extraída da palavra de Deus, que tanto tem nos orientado, tanto tem nos assim, ajudado. Hoje, além de cumprimentar a todos, eu quero agradecer as manifestações que tenho recebido de elogios, retornos em relação a essas mensagens que toda quarta-feira eu mando. E de maneira especial eu quero agradecer. Só foi possível eu fazer esses vídeos, primeiro porque um amigo meu, um grande amigo meu, Donizete, foi meu grande incentivador para que eu gravasse esses vídeos, eu nem pensava nisso. E depois contei com o Felipe e o Rodrigo, da igreja nos Pimentas, que deram condições de termos esse canal. E aliás, toda semana, quando você vê essas capas bonitas feitas com o tema do assunto, é Rodrigo Harsch, que tem assim nos ajudado muito nesse sentido. Semana passada eu falei de um personagem da Bíblia, falei de Barnabé, um personagem tão importante, um personagem que tanto pode nos ensinar. Hoje eu trago um novo personagem da Bíblia. Eu estava pensando, pensei, cheguei nele. Convido a você a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz o seguinte, essa é uma carta do apóstolo Paulo. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso para ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou certo de que habita também em você. Quando eu penso em alguém ousado, destemido, no servir a Jesus, logo me vem à mente o apóstolo Paulo. Um homem de temperamento colérico, que não somente era fiel a Deus, como exigia fidelidade daqueles que serviam junto com ele, que rodeavam e que se confessava Jesus como Senhor, tinha que agir como discípulo de Jesus. Você lembra como Paulo foi assim duro com João Marcos, por ele ter abandonado ele e Barnabé na primeira viagem missionária. Agora, o texto de hoje é o Paulo escrevendo para alguém bem diferente do seu temperamento. Timóteo. Bem diferente. Quando nós lemos assim as Escrituras Sagradas. Timóteo parecia uma pessoa meio tímida. Há textos na Bíblia em que o apóstolo Paulo diz, olha, se Timóteo for até aí, trate bem. Faça com que ele se sinta bem no meio de vocês. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala isso. Talvez Timóteo tivesse algum problema de autoestima. Foi alguém que sempre serviu à sombra do apóstolo dos gentios. Alguém muito diferente em termos de assim personalidade. Uma pessoa provavelmente emotiva, que chorava com bastante frequência, assim, com muita facilidade. E a pergunta muitas vezes é: o que uniu pessoas tão parecidas? Alguém tão pacata e talvez tão tímida como Timóteo e alguém tão ousado como assim o apóstolo Paulo. Então a resposta está no texto que nós acabamos de ler. Sim, Timóteo podia até ser um tanto relutante às vezes. Na sua segunda carta, ele diz para Timóteo, reavives o dom que está em você, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, pode ser que Timóteo ele fosse alguém assim, alguém que às vezes precisava ser incentivado, alguém talvez que ficasse às vezes desanimado, alguém talvez que fazia as coisas com certo medo. Mas uma coisa o apóstolo Paulo reconhece no texto que acabamos de ler. Timóteo era um jovem de fé, ou seja, fiel ao Senhor. E isso chamou a atenção de Paulo. Eu li um livro há muitos anos atrás, quando eu ainda era um adolescente, e aliás, eu sempre, na minha adolescência, eu sempre olhei para Timóteo com assim, orgulho, com admiração na realidade, porque eu queria ser alguém como Timóteo. Eu li um livro chamado O Discipulado de Timóteo. Hoje em dia é muito difícil encontrar esse livro.
Mas ali conta exatamente a maneira como o apóstolo Paulo encontrou Timóteo, provavelmente um jovem que devia ter uns 15, 16 anos, lá na cidade de Listra. Ele era filho de um pai não cristão, mas a mãe dele era cristã, bem como a avó, a Lloyd e Eunice. E o texto diz que provavelmente, assim, dá a entender pelo menos, que o Timóteo e a avó dele e a mãe foram assim influenciadas, convertidas através do ministério do apóstolo Paulo. Na volta de Paulo para a cidade de Listra, Timóteo já um pouquinho mais assim crescido, talvez com alguma coisa dos 20 anos, Paulo deseja levá-lo para as suas viagens missionárias. E um dos motivos de Paulo escolher Timóteo é que a própria igreja testemunhava, era-se testemunha que Timóteo era uma pessoa fora do comum, era uma pessoa dedicada a Deus, uma pessoa que dava um bom testemunho, apesar de ser muito jovem. E dali em diante, o Timóteo vai com Paulo para as viagens missionárias e, na verdade, vai ficar com ele praticamente até a morte dele. A segunda carta a Timóteo, Paulo já está assim para morrer e continua assim com aquela ligação com o seu amigo. Então, o Timóteo, ele era alguém possivelmente bastante tinha certos medos, uma pessoa talvez um pouco insegura. Mas o Timóteo, ele, aqui no texto, quando Paulo diz, eu lembro das suas lágrimas, estou ansioso assim por ver-te, e ele diz, a mesma, porque eu admiro a sua fé, a mesma fé que tinha a sua mãe, Eunice, e a sua avó, Lloyd. Talvez essa parte que ele fala aqui, lembro da sua fé, estou ansioso, porque lembro das suas lágrimas, estou ansioso para ver-te. Muitos comentaristas entendem, muitos estudiosos entendem que ali essas lágrimas de Timóteo ocorreram quando Paulo foi preso. Né? Uma das prisões de Paulo, provavelmente o Timóteo teve que se separar dele. E como alguém que amava o seu assim, pai espiritual, né? Assim, alguém que o apóstolo Paulo ajudou muito em termos espirituais, o Timóteo provavelmente chorou e sofreu com a partida assim do apóstolo, que era um mentor, um amigo, um incentivador para Timóteo. Então, essa fidelidade de Timóteo, ela é tão assim marcante, que das 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, em 6 delas, Paulo escreveu junto com Timóteo. Provavelmente, Timóteo escreveu a carta ditada por Paulo. 6 cartas das 13, olha só. E das restantes, das 7 cartas que sobram, 2 delas são direcionadas ao próprio Timóteo, que é essa carta que nós estamos lendo aqui, o texto de hoje, 2 Timóteo, mas tem a 1 Timóteo, que também o apóstolo Paulo assim escreveu para o seu amigo. Timóteo, provavelmente 30 anos mais jovem que o apóstolo Paulo, mas alguém que serviu muito a Paulo. E olha só o que o próprio apóstolo fala a respeito de Timóteo em Filipenses capítulo 3, versículo 19 a 23. Filipenses 3, 19 a 23. Filipenses 2, 19 a 23. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês. Aqui Paulo está preso escrevendo essa carta aos Filipenses. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não o de Cristo Jesus. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é que espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Olha só, o apóstolo Paulo dizendo, olha, Timóteo ele tem um caráter provado. Por quê? Porque o que Deus quer? Deus não quer super cristãos, Deus não precisa disso. O que Deus quer é alguém cujo coração pertence a Ele. Uma pessoa dessa, mesmo com limitações, mesmo com seus medos, uma pessoa dessa, Deus pode fazer maravilhas na vida dela.
como utilizou o Timóteo, assim, nas suas viagens com o apóstolo Paulo. Sim, Timóteo não foi o protagonista nas aventuras do apóstolo Paulo, mas com certeza um coadjuvante fiel, sempre à disposição, o que às vezes nós chamamos de uma maneira popular de pau para qualquer obra. Infelizmente raro nos dias de hoje. Timóteo hoje é uma lição para muitos jovens. Às vezes os jovens não crescem mais, porque não querem se submeter a alguém, além de cara a Jesus, alguém mais velho que eles, não querem ouvir as explicações, as orientações. Não, às vezes os jovens não querem saber, eles já querem tomar as suas próprias decisões. E por isso às vezes não crescem tanto. Eu sei disso porque fui jovem e eu sei como foi difícil às vezes eu me submeter a algumas pessoas que Deus tinha colocado na minha vida para me orientar. Graças a Deus eu me submeti, nem sempre, mas tentei me submeter. Eu diria que muito do que eu sou hoje eu devo a pessoas que Deus colocou na minha vida e me orientou e me incentivou e me corrigiu, inclusive, como o apóstolo Paulo fez com Timóteo. Timóteo era aquele tipo de pessoa. Surgiu um problema, Paulo podia contar com ele. Havia uma igreja a visitar e o Paulo não podia visitar, ou às vezes estava preso, não tinha condições de visitar. Lá vai Timóteo. Lá ia ele, com seus problemas estomacais. Né? Na primeira carta, o Paulo diz: olha, não toma somente vinho, por causa das suas frequentes enfermidades estomacais, talvez com certo frio na barriga, mas ele estava disposto a cumprir a sua missão, o pedido que o apóstolo fazia para ele. Hoje em dia, precisamos nos espelhar em Timóteo assim. Nem sempre estamos com vontade de fazer. Às vezes estamos até com medo de fazer. E como eu admiro pessoas que conseguem vencer os seus medos, vão lá, morrendo de medo, tremendo, mas vão, fazem e conseguem. Timóteo com certeza muitas vezes fez assim. Eu consigo lembrar de várias pessoas que eu conheço, não vou citar nomes, porque você acaba sendo injusto com algumas, mas eu conheço muitas pessoas, exatamente que eu sei, que iam servir a Deus, que iam fazer o que era certo, morrendo de medo, às vezes sem vontade de fazer, mas fazia porque era vontade de Deus, fazia porque alguém mandado por Deus os orientava assim, e são pessoas que podem crescer muito. Timóteo não buscava fama, prestígio, muito menos dinheiro ou algo semelhante. Sua motivação era baseada no grande amor que ele tinha pelo seu mestre Jesus Cristo. E como consequência, ele procurava servir também a pessoas que também queriam servir a Jesus junto com ele. Timóteo aparece pela última vez na Bíblia, na Epístola aos Hebreus. Alguns dizem que foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas existem controvérsias a respeito. Olha só o que Hebreus capítulo 13, versículo 23 diz sobre Timóteo. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Olha só, Timóteo, uma pessoa talvez meio tímida, uma pessoa às vezes insegura, mas uma pessoa que foi fiel o suficiente para até ser preso pela causa do evangelho. O texto diz: Timóteo foi posto em liberdade, ou seja, ficou preso. Ou seja, na hora em que ele precisou confessar Jesus, precisou manter a fé, ele não hesitou. Talvez com medo das consequências, mas com a coragem que só o Espírito Santo pode dar para uma pessoa que deseja servir a Deus. Eu quero concluir, eu quero, na verdade, aplicar para os dias de hoje como nós precisamos de Timóteos na igreja de hoje. Pessoas humildes, pessoas não prisioneiras ao seu ego, que servem independente de elogios ou reconhecimentos, mas simplesmente porque amam muito Jesus e sua igreja. Especialmente os mais jovens hoje em dia. Timóteo é um exemplo de alguém que talvez a história não fosse a melhor história. O pai nem cristão era, mas alguém que olhou para a mãe, olhou para a avó e que eram discípulos de Jesus e foi em frente. E hoje é um exemplo para todos nós. Podemos servir por vários motivos. Atrair elogios, fama, para dominar as pessoas ou até mesmo por meio do inferno. Mas quem serve por esses motivos dificilmente permanece até o fim. Vai se decepcionar e não vai servir tanto.
Mas quem, como Timóteo, se esforça na obra do Senhor, por amor ao Senhor e pelos irmãos em Cristo, aconteça o que acontecer, venham críticas, venham elogios, venham problemas, venham vitórias, permanecerá fiel até o fim, uma vez que seus olhos estarão fixos em Jesus, o autor e consumador de nossa fé. E nesta quarta-feira eu convido a você, depois de ter visto o exemplo de Barnabé, e nós temos Barnabés na igreja, possamos também ver o exemplo de Timóteo e termos essa característica de Timóteo. Servir a Jesus, sim, mas nos submeter às vezes quando necessário, mas servir também ao nosso próximo. Se você quer ter essa mensagem por escrito, pode entrar lá no portal igrejadecristo.net e lá o texto, o exemplo de Timóteo. Você poderá se compartilhar com quem você quiser. Que nesta quarta-feira sejamos abençoados por Deus, que seja uma quarta-feira onde vamos louvá-lo, vamos servi-lo, aonde estivermos, no nosso trabalho, em casa, na escola, que possamos ser pessoas como Timóteo, pessoas que amam o Senhor, estão sempre dispostas a servi-lo. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira.